Lógicas naturais são invertidas quando pessoas com comportamentos incoerentes agem contra seus próprios interesses ou papéis. Quando um cidadão assalariado ou que usa benefícios públicos para complementar sua renda familiar decide apoiar ideologias ou políticas que beneficiam apenas as elites e não a sua própria classe, temos aí um sentimento partidário demasiado junto com uma vulnerabilidade intelectual extrema, apontando uma condição de contradição autodestrutiva, onde uma pessoa se torna vítima da própria paixão. É preciso ficar atento para esse tipo de dissonância cognitiva, porque apoiar algo que destrói a si mesmo sem perceber, o risco é caracterizado pela psicologia como uma disfuncionalidade cognitiva, frequentemente manifestada através de mecanismos de defesa, distorções cognitivas ou dissonância cognitiva. Essa postura ocorre quando o cérebro distorce a realidade para evitar o desconforto mental de admitir que uma crença ou comportamento está causando dano. E geralmente isso acontece quando as ações entram em conflito com as crenças para reduzir o desconforto. A dissonância entra em ação. A mente cria justificativas falsas para minimizar os riscos ou ignorar as evidências negativas para manter a autoimagem ou a lealdade a uma ideia, mesmo quando ela é destrutiva. As distorções cognitivas ou pensamentos sabotadores são formas enviesadas de processar informações frequentemente tratadas na terapia TCC, cognitivo-comportamental, e as mais comuns nesse cenário são: 1. Filtro mental, focar apenas nos pontos positivos ou irrelevantes e ignorar totalmente as evidências de destruição. 2. Raciocínio apenas emocional, acreditar que se você sente que algo é bom, então deve ser, ignorando os fatos concretos que provam o contrário. 3. Adivinhação do futuro, acreditar que a situação vai melhorar magicamente, ignorando o padrão destrutivo evidente e atual. E quais são os mecanismos de defesa dessas pessoas sem um bom nível de criticidade ou que acreditam que criticar é pecado? Pois bem, muitas vezes a pessoa não percebe o dano porque utiliza a negação ou a projeção, mecanismos inconscientes que protegem a mente de uma verdade dolorosa. Isso pode levar a uma cegueira para com as consequências de longo prazo. E por que a pessoa não percebe? A negação e o viés de confirmação, quando uma pessoa só procura apenas informações que confirmem o que ela já acredita. Por quê? Porque se nega, recusa abrir a mente para outra realidade diferente da que foi doutrinada. Isso faz também com que essa pessoa ignore evidências óbvias de autodestruição. Isso chega a ser tão perigoso que uma nota de atenção em relação a esse comportamento adverte dizendo: comportamentos crônicos de autodestruição podem ser sinais de sofrimento emocional profundo e necessitam de acompanhamento terapêutico para reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva é um conjunto de técnicas centrais de terapia cognitivo-comportamental que ajuda a identificar, questionar e modificar padrões de pensamentos negativos, distorcidos ou disfuncionais. 1. Identificar. 2. Questionar. 3. Modificar. Para que identificar? Para reconhecer os pensamentos automáticos, exagerados ou irracionais que causam sofrimento. Por que questionar? Para avaliar se esses pensamentos são baseados em fatos e evidências ou apenas em interpretações distorcidas. E 3, daí a necessidade de modificar. Surge exatamente quando a pessoa passa a entender que é preciso substituir esses pensamentos por perspectivas mais realistas, equilibradas e funcionais. O objetivo principal não é pensar positivo forçadamente, mas sim pensar de forma mais realista para regular as emoções e melhorar os comportamentos, reduzindo o impacto de crenças negativas. Enfim, quando a pessoa se vê numa situação assim de distorção cognitiva ou da própria realidade, sugiro que ela deve procurar ajuda. Para quê? Para voltar à realidade, pois seu raciocínio lógico perdeu a noção de criticidade evolutiva. Por exemplo, quando um beneficiário de uma política voltada literalmente
para sua classe social e realidade de sua família, e por uma questão de cosmovisão adulterada por ela mesma, para parecer o que não é e demonstrar que entende de tudo, quando nem do básico ela ainda sabe, defende a filosofia política de quem tem patrimônios tais como carros blindados, fazendas grandes, não estou falando de cercado, e investimento no exterior. Para mim, esse é um exemplo claro de distorção cognitiva. É sim, disfuncionalidade da cognição. Exemplo, é brigar e, se precisar, até se matar por uma realidade que não é sua, assediado e iludido por um patamar que não é seu, ou vontades que não lhes pertencem. É tipo, mais ou menos, a pessoa se gabolar dizendo: ó, que cara burro, tantas oportunidades que teve na vida e não tem uma bicicleta para andar em cima. Já eu, na primeira oportunidade que tive, já tenho um carrão de 100 mil reais. Quando, na verdade, o cara da bicicleta tem uma propriedade que vale 200 mil reais, uma casa que vale 300 mil reais e uma conta bancária com 50 mil reais, enquanto ele, que inflado, olhou da bicicleta de cima para baixo, se achando, apenas deu 10 ou 20 mil de entrada para tirar o carrão, deve 90 ou 80, a conta está no vermelho, e se vender o que tem, não paga o que deve. Esse tipo de exibicionismo amostracional leva a pessoa a se perder entre o que se é e o que se tem de fato, passando a viver de utopia, acreditando no que nunca foi e nem será. Cognitivamente falando, uma pessoa assim sofre de visão vesga, egocêntrica, surreal. A lógica de tudo? Se eu, assalariado, defendo o mesmo modelo de política de quem viaja constantemente de jatinho para o exterior, essa minha visão está claramente distorcida da realidade, configurando uma mega ilusão utópica e traiçoeira contra mim mesmo. Enfim, queridos, uma cosmovisão adulterada ocorre quando os pressupostos fundamentais de uma visão de mundo cristão, humanista e etc. são misturados, corrompidos ou substituídos por crenças incompatíveis, resultando em uma interpretação distorcida da realidade.